Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Eu sou Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar do Portal. E hoje nós liberamos uma aula sobre como testar lá embaixo, lá no módulo, certo? A gente vai tirar o conector e testar sensores, testar também a resistência, testar também o fusível térmico e vamos aprender também a ler o esquema elétrico. Isso daí de ler o esquema elétrico vai revolucionar a sua técnica, legal? Então, é uma aula do nosso curso. Para quê? Para incentivar quem quiser fazer o nosso curso, para ver se você toma aí um ânimo, faz nosso curso, é um preço muito acessível. No primeiro atendimento, provavelmente você recupera o investimento. É para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero. É para quem já sabe, já está no ramo, mas quer se aperfeiçoar. Entra lá, se inscreve, faz o nosso curso e torne-se aí um técnico excelente. Legal? Bom, vamos para o vídeo então? Vamos para a aula? Eu vou ficar quieto por aqui e a aula vai ficar por aí. Tchau, tchau, já falei demais. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Talvez uma das aulas mais importantes a respeito de frost free, tá bom? Nessa aula a gente vai entender, né, como ler um esquema elétrico, sabe? Aquele esquema elétrico que vem atrás da geladeira e usar ele a nosso favor para fazer testes. Então, além de ler o esquema elétrico, a gente vai também testar, no caso, fusível térmico, resistência e sensores em geladeira Brastemp. Essa aula de hoje ela é válida principalmente, né? A gente vai usar aqui um esquema elétrico de Brastemp. Os testes vão ser feitos uma Brastemp que é muito parecida com a Consul, certo? E segue também os mesmos princípios para as demais marcas, mas principalmente Brastemp e Consul, tá bom? É uma geladeira que a gente vai ver hoje, quer ver? Deixa eu ver aqui. É uma BRM 48D. BRM 48D, mas tem vários modelos que são idênticos. Legal? Bom, vamos para as imagens, mas antes deixa eu falar uma coisa. O ideal é que você já tenha assistido a nossa outra aula sobre sensores. Tá certo? Aquela nossa outra aula exclusiva sobre sensores, que a gente explica como eles funcionam, né? Como que a temperatura influencia na leitura. Assiste primeiro a outra aula, depois vem assistir essa, mas vem assim, concentrado, cabeça fria, não adianta vir com pressa não. Deve durar mais ou menos entre 20 e 30 minutos essa aula, então fica tranquilo, né? O importante é você aprender, tá bom? O tempo não é tão importante porque lá na frente o que você vai aprender hoje vai te facilitar muito a sua vida no seu dia a dia como técnico. Legal? Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui um esquema elétrico. Esse esquema elétrico, cada geladeira ele vem com esse esquema elétrico grudado, né, pregado lá na parte traseira da geladeira. E ele ajuda muito, tá bom? Ajuda muito mesmo. E a gente vai tentar entender como é que se lê o esquema elétrico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, aqui fácil é a tomada, é onde entra a energia, tá vendo? Desenho da tomada, onde entra a energia. Aqui é onde sai para o compressor, tá bom? Não é disso que a gente vai falar hoje. Aqui em cima, atrás da minha fotografia, essas são as ligações da interface. Também não é o nosso foco de hoje. Nosso foco vai ser essa parte aqui, ó. Certo? Os componentes que faz do degelo, ventoinha, etc. Bom, então vamos tentar explicar aqui para vocês. O importante é você entender. Depois eu vou mostrar um outro esquema. Eu estou com outro esquema mais acima aqui, que vocês vão ver que as letras são diferentes aqui, então eu não quero que você se apegue, eu quero
que você tente entender como é que funciona, né? Os desenhos e como você faz a leitura. Então, primeiro aqui, ó, essa seção aqui, ó. Tá dando uma olhada? Essa seção aqui é a seção da resistência. Tá vendo esse símbolo aqui? É o símbolo de resistência. Ó, e vem com uma letra, tá bom? Tem aqui o símbolo de resistência e uma letra. Então, se você tiver dúvida, o que significa esse símbolo? Você vem aqui embaixo, que tem o significado de cada letra. Então, por exemplo, L. Você vê aqui L, resistência de degelo. Então, pelo desenho, depois que você acostuma, você sabe que esse desenho representa sempre uma resistência. Mas se tiver dúvida, a letra L, você vem aqui, resistência de degelo. Esse outro desenho aqui, ó, com a letra K, é o desenho de um fusível, tá certo? Mas se você tiver em dúvida, você vem aqui, termofusível, fusível térmico, tá certo? Função do fusível térmico é se der algum problema digamos que a resistência, aconteceu algum problema, está aquecendo demais, então ele queima, né, para preservar, porque ele pode aquecer tanto que estrague as peças da geladeira. Legal? Bom, agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quer dizer que se eu estudar um esquema elétrico, eu vou saber de todos? Não exatamente. Por exemplo, as letras que discriminam, elas podem variar de um esquema para outro, tá bom? Então é importante você saber isso daí, ó. Eu vou te mostrar um outro esquema de uma geladeira muito parecida. Mas, ó, presta atenção. Antes de eu mostrar, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, esse símbolo aqui, H, tá vendo esse símbolo? Representa um dos sensores. Você olha aqui, H, procura sensor de degelo. Sensor de degelo é aquele sensor que fica ali colado ao evaporador, né? Ele determina o início e o fim do degelo. Ele manda informação para o módulo, né? Para iniciar e finalizar o degelo. Esse outro aqui, se isso é um sensor, você já descobre que esse daqui também é o sensor. Mas só que tem uma outra letra aqui, letra I. Aí você vem aqui e você lê, letra I. Sensor de temperatura do freezer. Então é aquele sensor de campo do freezer, que ele dá a temperatura do freezer, não do evaporador, sabe? Legal? Depois a gente vai ver também o número. Por exemplo, esse sensor H tem o número 2 e número 2. O que é o número 2 e o número 2? São as cores dos fios. Então, tudo que é número são as cores dos fios. Então, você vê aqui, ó, número 2. Aí você procura número 2, vermelho. Então, você sabe que esse sensor aqui, e presta atenção que isso daqui é muito importante, é uma convenção da Brastemp, da Consul, que cada sensor ele tem os fios de uma cor. Então, todo sensor que tiver o fio vermelho, obrigatoriamente é aquele sensor que ele fica no evaporador. Tá certo? Eles têm a mesma potência, tanto o sensor de evaporador quanto o sensor do freezer. Algumas geladeiras têm um sensor também no refrigerador, só que aí é branco, certo? A potência é a mesma, mas muda as cores para quê? Para facilitar o teste. Legal? Por exemplo, aqui, esse sensor do campo, número 6, aí você olha aqui, número 6, marrom. Então, você descobre que todo sensor de campo do freezer é marrom. Todo sensor do evaporador é vermelho. Todo sensor, não é o caso dessa geladeira, ela não tem sensor no refrigerador, mas algumas têm, é branco. Legal? Agora o que eu quero que vocês prestem atenção é o desenho aqui, ó. Ele é muito parecido, mas essas letras, principalmente, elas não são uma regra, tá ok? Elas podem variar de uma geladeira para outra. É isso que eu quero mostrar para vocês num outro esquema aqui. Esse é o esquema de uma outra geladeira, ó. É uma BRM 36D. Então vocês veem que eles têm algumas peças diferentes. Por exemplo, esse sensor de degelo, ó, pode ver que é o sensor de degelo, é o 2 e 2, vermelho e vermelho. Aqui está com a letra G. No outro estava com a letra H. Então pode mudar as letras correspondentes, entendeu? Então é só você chegar e corresponder a letra. Ó, sensor de degelo. Deu para entender? Por exemplo, aqui, ó, na resistência.
Lá era K. Lá era L. Aqui é K. Fusível, aqui é J. Aqui é K. Então as letras podem mudar, tá certo? O importante é que tenha essa seção aqui para identificar o que representa cada letra, mas isso daqui, ó, com o passar do tempo, você vai conhecer. O desenho sempre é o mesmo, tá bom? O desenho, ele sempre vai ser o mesmo. Legal? Bom, deixa eu voltar. Agora não sei para onde eu tô. Legal. Estou no lugar certo. Então a gente vai aprender agora como identificar, como testar resistência e fusível, que é essa seção aqui, ó. Então você vai ver, ó. 3. Fio branco. Então você sabe que o fio branco ele vai para resistência, tá vendo? Presta atenção aqui. Ó, terminalzinho 1, sai o fio número 3, que é o fio branco. E ele vai para onde? Para resistência. Agora você vê aqui, o outro lado da resistência, esse fio aqui, ó. O terminalzinho 3, ele sai do 10, não, aliás, é o fio 10. O que é o fio 10? Fio 10 é azul. Então você já sabe que o fio azul ele vem, passa pelo fusível. Se o fusível estiver íntegro, estiver funcionando, ele vai chegar até a resistência. Então vai dar leitura. Agora eu quero que você preste atenção que tem 2 fios azuis. Esse fio que vai aqui para o fusível e tem um outro que vai para a lâmpada e para o ventilador. Os dois têm a mesma fase de energia. Porém, quando você vai fazer o teste, eu não posso colocar o multímetro aqui no 1 e colocar aqui no 2. Não vai dar, porque eles não estão ligados. Você vai ter que colocar no 1 e no 3. Como é que eu descubro? Agora sim, vamos para as imagens. Vamos testar na prática como que funciona isso. Lembrando que é um teste de Brastemp e Consul, tá certo? Elas obedecem essas regras que a gente está passando para vocês hoje. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui a gente vai fazer o teste primeiro da resistência e do fusível térmico. Deixa eu soltar esse vídeo. Ó, aqui, a gente vai identificar, ó. Então, primeiro o teste, deixa eu parar um pouco aqui, ó. Aqui no multímetro eu coloquei em 20K. Tá legal? 20K é onde você vai fazer a maioria das medições. Em geladeira eu acho que é onde você vai fazer as medições de tudo, tá bom? Coloque em 20K. Você viu? Tocando as pontas. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Ó. Primeiro eu toco as pontas para ver se está funcionando. Tem que zerar. Está funcionando. E agora a gente vai testar. Ó, o branco. Lembra? Resistência. O branco vai direto para a resistência. E eu vou colocar no azul que está ao lado. Só que eu coloquei errado. Eu coloquei no terminal 2. Esse azul ele vai para a ventoinha. E não para a resistência. Agora eu troquei. Coloquei no 3. E aí ele já dá leitura. Fusível e resistência. O que é que significa? Olha, vamos ver de novo. Legal, zerou. Significa que o fusível e a resistência estão íntegros. Não está queimado. Se não desse sinal nenhum aí, ou a resistência estaria queimada, ou o fusível estaria queimado, tá certo? Aí você teria que ir lá em cima e testar individualmente resistência e fusível. Legal? Deu para entender aí? Então você viu no esquema as cores, branco e azul. E agora na prática você está fechando aí, você está testando a continuidade do branco e azul. E deu continuidade, significa que está tudo funcionando bem. Legal? Agora vamos testar os sensores. Olha, ele está mostrando os sensores vermelhos, 2 fios vermelhos. Eles estão aí nesses terminais. Ah, sempre procura usar uma ponta de prova bem fininha, tá bom? Se de repente a sua ponta de prova for aquela muito grossa, dá um jeito de afinar, passa no esmeril, deixa ela bem fininha. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí a leitura que deu. 13.4, 13.4. O que quer dizer? 13.4K. A nomenclatura dos sensores desse tipo de geladeira, toda geladeira
Brastemp e Consul, que tem o fusível térmico, eles usam o sensor 2.7K, tá bom? Toda geladeira com fusível térmico usa 2.7K, pelo menos até esse momento que a gente está fazendo esse vídeo, e eu acredito que não vai mudar tão cedo, porque está indo bem, tá certo? Eles dão uma frequência, né, muito boa, uma resposta muito boa de temperatura. Então, por que ele tem a nomenclatura 2.7 e está marcando 13.4? É porque eles têm uma potência variável. Variável como? Pela temperatura. Aí, no caso, essa geladeira ela está com bloqueio de gelo, é um atendimento da nossa equipe. A geladeira está com bloqueio de gelo, então o evaporador está cheio de gelo, então ele está muito frio. Então, quando eu testo, o que acontece? Ele me dá leitura por causa do frio do evaporador. Então, dá uma leitura bem alta por causa do frio. Você vai ver que quando eu ler o outro sensor, o sensor de campo, vai estar uma leitura mais baixa, porque a temperatura está mais alta. Legal? Então, o que significa? Eu fiz a leitura desse sensor, significa que o sensor está funcionando bem. Então, o problema não é no sensor. Muitas vezes os bloqueios são ocasionados por o sensor. Principalmente esse sensor de degelo, ele tem algum problema e ele não faz o degelo. Legal? Vamos dar continuidade? Então, o vermelho, o sensor do evaporador, está funcionando bem. Agora vamos testar o outro. Lembra qual é a cor do outro? Marrom. Então a gente procura o parzinho marrom e coloca as pontas de prova. Dá uma olhadinha. Ó, fio marrom, os dois fios marrons. Põe a ponta de prova. Meio complicado por causa da posição, por isso uma ponta de prova um pouco mais fina para facilitar, para você ter certeza que está em contato. Dá uma olhada nisso. Então eu coloquei as duas pontas de prova e dá uma olhada na leitura. 8.12 me parece, 8.7, alguma coisa assim. Por que deu uma leitura mais baixa? Porque tem uma diferença de temperatura entre o sensor do evaporador e o sensor de campo, né? O sensor de campo está mais quente, né? A temperatura está mais alta no sensor de campo do que do evaporador. Então ele dá uma leitura mais baixa. Tá entendendo? Mas deu leitura, então você entende que o sensor está funcionando, ele está tendo uma leitura. Legal? Eu acho que ia dar ruim, sim. Deu para entender? Joia. A gente tem uma aula completa, né? Dá uma olhada na outra aula, na aula de sensor, para você relembrar, né? A aula de sensor é muito completa, a gente pega sensores de várias marcas, Electrolux e tal, e todas elas seguem o mesmo princípio, tá bom? Eu acho que é só por hoje. Espero que você tenha aprendido. Legal? Estuda bastante esquemas elétricos. Vai lá na aula de apostila. Toda apostila, ela vem, ou quase todas, vem com esquema elétrico. Ou vai atrás da sua geladeira aí de casa, tenta decifrar o esquema elétrico dela. Começa a exercitar isso daí, você vai ficar fera nisso daí. Você vai ficar enjoado. Pensa no técnico enjoado, que conhece muito. Estuda esquema elétrico e tenta entender na prática como ele funciona. Valeu? Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Opa, tô de volta aqui. Bom, espero que você tenha gostado da aula. Legal, considera fazer o nosso curso, preço muito acessível. Você fica fera em tudo isso daí. Até a próxima, Portal Refrigeração. Um abraço.